IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre em nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma aula da EBD pela ADEB TV, diretamente da sede do Ministério da ADEB, Assembleia de Deus de Brasília, situada na área especial 8, setor de Sul, Taguatinga, Distrito Federal. Ministério que tem como presidente o pastor Acival Pereira Xavier. Hoje, iremos estudar a terceira lição, cujo tema é a sutileza da imoralidade sexual. Lição essa que tem como fundamento bíblico ou está embasada nos seguintes textos bíblicos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 15 ao 20, Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 28. Vamos fazer uma oração iniciando nossa aula. Pai, pedimos a tua graça, a tua unção, a tua inspiração, ajude-nos a ministrar esta aula e que essa lição, Senhor, sirva de edificação, consolação e conforto para todos, em nome de Jesus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, passemos agora para o textuário da lição, conforme está em tela. Observe o textuário que diz: fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Isto está, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 18. E a verdade prática, conforme está em tela, tem o seguinte pensamento: as Escrituras condenam toda forma de prática sexual fora da esfera do casamento constituído por Deus. Muito bem, agora passemos para a leitura bíblica em classe, como já tinha dito, né? As referências, conforme está em tela, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 15 ao 20, e Romanos 1, 26 a 28. 1 Coríntios 6, versículo 15 diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos? Versículo 20. Porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Agora pulemos para Romanos, próxima tela, Romanos capítulo 1, está aí, ó, observe, próxima tela, versículo 26. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E, semelhantemente também, os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Fechando, e, como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, a lição, conforme de praxe, está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico está em tela, a revolução sexual. O segundo tópico, as principais distorções da sexualidade sadia. E o terceiro tópico, padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Também temos a lição contém 3 objetivos. O primeiro é explicar a revolução sexual na sociedade atual. 2, pontuar a pecaminosidade do relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual. E terceiro objetivo, apresentar o padrão bíblico para o relacionamento sexual sadio. Maravilha. Minhas irmãs e meus irmãos, agora passemos para a introdução da nossa lição, conforme está em tela, está bem explícita, está aí de vermelho, está dizendo: nesta lição abordaremos questões relacionadas à sexualidade,
à luz, olha o detalhe, à luz das Escrituras Sagradas. Destacaremos que a revolução sexual provocou grandes mudanças na forma como a sexualidade era vista e praticada no Ocidente. Práticas antes vistas como pecaminosas e até mesmo criminosas passaram a ser tratadas com naturalidade e normalidade. Minhas irmãs, meus irmãos, aí está, não é, um pouquinho do que vai ser a lição de hoje. E, a título de ampliar a nossa introdução, eu faço a seguinte observação. Olhe só. Nas últimas décadas, viu, minhas irmãs, meus irmãos, presenciamos profundas mudanças na sociedade global. Isso aconteceu desde as novas configurações geopolíticas até aquelas de natureza sociocomportamental ou comportamentais. Dentro desse contexto, as mudanças mais profundas diz respeito àquelas ligadas à família e à sexualidade humana. Como nós já vimos aí, não é? Na introdução, a lição tem o objetivo de quê? Destacar, né, mostrar o processo de distorção da moralidade sexual que a sociedade atual vem passando. Dito isso, passemos para o tópico 1. Tem como assunto, né, a revolução sexual. 1.1. Um novo paradigma para a sexualidade. Aí, em tela, observe o paradigma. O que é um paradigma? É um modelo, é um padrão. O paradigma judaico-cristão moldou a cultura ocidental durante séculos, né? Isto é, né, os ensinamentos, os valores, etc. O modelo cultural e os valores morais eram aqueles extraídos da onde? Da Bíblia ou inferidos a partir dela. Então, minhas irmãs, de vermelho, está bem claro aí, ó. Nesse aspecto, a sexualidade humana era vista como algo sagrado. As relações sexuais deveriam ser heterossexuais, monogâmicas, não sendo consideradas normais ou aceitas nenhuma outra forma de expressão sexual, conforme diz a Bíblia em Gênesis 1, 27. Aí, fechando o ponto 1, de azul. Havia, portanto, o quê? Uma visão conservadora sobre a forma como a sexualidade deveria se expressar. Observe, minhas irmãs, que o assunto é bastante interessante. Para trazer mais luz sobre esse ponto 1, um novo paradigma para a sexualidade, eu faço a seguinte observação. Observe-me, ouça-me. A sexualidade, minhas irmãs e meus irmãos, tem sido desvirtuada na sociedade pós-moderna. Sociedade essa que passou a se chamar pós-moderna a partir da Segunda Guerra Mundial para cá, dos anos 50 para cá. A forma como se define o certo e o errado em relação ao comportamento sexual, portanto, mudou de maneira drástica nos últimos decênios, isto é, nos últimos anos. Assim, a ideia de que o sexo era algo sagrado e deveria ser vivenciado somente na esfera do casamento, como define ou como definia a moral cristã e a Bíblia, passou a ser, portanto, duramente contestada e desconstruída. E aí, minhas irmãs, vocês sabem, através das mídias sociais, dos meios de comunicação, que isso é uma realidade. Dito isso, vamos lá. O próximo ponto do tópico 1, estamos falando sobre a revolução sexual, falamos sobre um novo paradigma, né? E agora falamos da quebra de um tabu, né? E aí está ponto 2. A partir dos anos de 1960, o Ocidente passou por grandes mudanças sociais. Movimentos de contestação, principalmente da moral cristã, ganharam cada vez mais visibilidade. Com a chegada da TV, a contracultura chega com muito mais força e mais presença nos lares. Os historiadores, os pensadores, etc., dizem que a contracepção e a nudez em público e outras formas alternativas de sexualidade, bem como a legalização do aborto, foram fenômenos que começaram a ganhar força nas sociedades ocidentais a partir dessa época. Continuando, a sexualidade, conforme defendida pelo cristianismo, portanto, passou a ser considerada um tabu, a ser quebrado. A partir dos anos 80, portanto, houve um crescimento da indústria pornográfica e, obviamente, a relação sexual antes do casamento torna-se uma prática cada vez mais aceita. Fechamos o ponto 1 de vermelho, com a seguinte observação. Sentindo a pressão social e cultural, detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, muitos dentre os cristãos evangélicos passaram, infelizmente, a fazer concessões, a fechar os olhos e a ceder à nova moralidade. Portanto, a síntese do tópico 1 é o seguinte pensamento. A revolução sexual trouxe um novo paradigma para a sexualidade moderna. Minhas irmãs e meus irmãos, eu quero, dentro desse ponto, ainda trazer uma observação sobre a quebra de tabu.
eu faço a seguinte observação, é importante, nós citamos no início que estamos na era da pós-modernidade. Escute, é importante que entendamos isso. A explosão sexual que presenciamos hoje é fruto de uma ideologia cultural, observe, de uma ideologia cultural que há anos vem sendo construída no Ocidente. Isso que é importante. Através de quê? Das ideias, das filosofias, de muitos pensadores, isto é, desde o surgimento e consolidação das ideias iluministas no século XVII e XVIII, com alguns pensadores, dentre eles Voltaire, Rousseau. Voltaire foi um crítico ferrenho sobre a igreja, o Estado, e Rousseau foi aquele pensador que disse que o ser humano nasce bom e a sociedade é que o corrompe. Depois, no século XIX, nós temos outros pensadores que influenciaram essa revolução sexual. Karl Marx, com a sua crítica ferrenha ao modelo econômico e etc., social. Temos Schopenhauer, outro filósofo alemão, que diz que o ser humano é dotado de vontade e, portanto, a vontade humana é soberana. E também Friedrich Nietzsche, dentre outros, o qual foi um crítico ferrenho dos valores judaicos cristãos, propondo o desconstrucionismo. Acima disso, também, nós temos o nascimento de novas ciências, como a sociologia, a antropologia, a psicologia e a psicanálise de Freud, que contribuiu, né, para que ocorresse a explosão sexual na última década de 60 do século XX e diante. Fechando esse ponto, algumas escolas filosóficas que, a partir dos anos 50 para cá, têm contribuído para a mudança dos padrões morais e sexuais ensinados pela Bíblia. Temos o pós-estruturalismo, temos o desconstrucionismo, temos o existencialismo, temos o neomarxismo, marxismo estrutural e outros mais. Fechando, pastor, professor, quem são os pensadores que foram os principais mentores dessa visão contrária, desconstrucionista dos valores cristãos sobre a família e a sexualidade? Anota aí, temos alguns: Nietzsche, né? George Lucas, Antônio Gramsci, Theodor Adorno, Louis Althusser, Jacques Derrida, que é tido como pai do desconstrucionismo, Michel Foucault, Simone de Beauvoir, a grande líder feminista, né? Dos anos 60, Jean-Paul Sartre, que era parceiro de Simone de Beauvoir, Gilles Deleuze, e a última dentre todas, temos Judith Butler, que é uma americana atual, filósofa, pensadora, mais requisitada, a qual defende ideologia de gêneros e de sexualidade como a atual. Portanto, dito isso, é importante nós enfatizarmos o seguinte, meus irmãos, nós enfatizarmos o seguinte, que, observe, olha só o detalhe, que apesar que esses efeitos, os efeitos dessas visões filosóficas e ideológicas não são vistos apenas na cultura secular, mas também têm causado impacto na igreja. Não é? E, óbvio, vivemos, portanto, uma sociedade marcada por um erotismo tão maligno e ímpio que não poupa nem sequer as crianças. Tudo isso fruto dessa liberdade extrema que nós estamos vivendo. O que fazer, professor? Seguir firme, defendendo os valores cristãos. Dito isso, próximo ponto, ponto 2, as principais distorções da sexualidade sadia. Olha só que coisa tremenda, né? Aí está, a primeira distorção é a prática da fornicação. E aí está bem claro, não é? O que é fornicação? Está aí no contexto evangélico, o termo fornicação é entendido como a prática não aceita e reprovável do sexo antes do casamento, realizado por pessoas solteiras. Contudo, o termo também, usado no Novo Testamento, que é grego e porneia, que dá origem às palavras da língua portuguesa, como pornô, pornografia, etc., possui um sentido muito mais amplo, significa qualquer tipo de ato sexual considerado pecaminoso, incluindo adultério, prostituição, impureza e fornicação. Fechando, em 1ª carta aos Coríntios 6,18, Paulo usou o termo com o sentido de fornicação e prostituição, considerando como prática pecaminosa extremamente maléfica para a vida cristã. Detalhe, o que fazer para que o jovem, a pessoa, se veja livre da fornicação? Eu faço as seguintes observações bem interessantes. O exemplo de José no Egito, em Gênesis 39, 7 a 12, serve para demonstrar, minhas irmãs e meus irmãos, como o jovem deve tratar a sua sexualidade e fugir da fornicação. Detalhe, o cristão é desafiado a não se amoldar, isto é, tomar a forma ou entrar no esquema adotado pelo modelo do mundo. José conseguiu, como jovem, viver no molde e modelo de Deus.
Detalhe, se José não possuísse os valores, bíblicos solidificados, a sua história teria outra. Aí a pergunta que não quer se calar: o que fazer para escapar da tentação sexual, seja adultério, seja fornicação, seja qualquer prática fora os padrões bíblicos? O que fazer? Firme-se nos valores cristãos, conforme a palavra de Deus nos diz. E a segunda prática, que é uma distorção da sexualidade sadia, conforme a Bíblia fala, é o adultério, que para muitos não é crime, porém é pecado. Está aí bem claro em tela. E aí nós vamos destacar: o adultério foi considerado como crime pela legislação brasileira até a revogação da lei que o regulamenta. Hoje não é considerado mais um crime. Contudo, detalhe, viu, meus irmãos? Contudo, à luz da Bíblia, não deixou de ser pecado. E aí, de vermelho, destacando, a Bíblia Sagrada reprova veementemente a prática do adultério. Quando o rei Davi adulterou com Batseba, o profeta Natã, amando, ordenado por Deus, condenou de forma dura o seu ato pecaminoso. Está aí as referências bíblicas. O livro de Provérbios sobeja, existem inúmeras advertências contra essa prática. Jesus e seus apóstolos condenaram o adultério. Está tudo aí bem explícito conforme a Bíblia. E o que é que eu trago de mais luz sobre esse ponto 2? Adultério não é crime, mas é pecado. Digo o seguinte, minhas irmãs e meus irmãos, observe. A infidelidade conjugal tem sido fomentada tanto na TV como nas mídias sociais. A prática do sexo livre e os ditos relacionamentos abertos são defendidos e encorajados, como todos estão aí observando. Em outras palavras, minhas irmãs e meus irmãos, a infidelidade e a traição hoje são vistas como coisas normais. Porém, a Bíblia não vê assim. Em Hebreus, capítulo 3, verso 4, na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 4, diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adulteros, Deus os julgará. Olha o detalhe. A praxes, a ação, a atitude da sociedade e a condescendência de muitas igrejas não invalidam a palavra de Deus. Minhas irmãs e meus irmãos, o que é pecado sempre será pecado aos olhos de Deus. Eu quero fazer ainda uma observação nesse ponto sobre adultério, não é crime, mas é pecado, como nós já lemos. Ponto 2. Observe, minhas irmãs e irmãos, se a palavra de Deus diz que o fruto do adultério é amargo como a morte, então é porque é isso mesmo. Não adianta dourar a pílula ou mudar o rótulo do veneno. Infelizmente, muitos casais, muitas famílias tiveram que pagar o alto preço de uma traição. Divórcios, família destruída, feridas tremendas, rancores, mágoas, ressentimento, marcas que demoram a desaparecer quando desaparece. Dito isso, passemos para a terceira prática, que é uma distorção da palavra de Deus. Nós estamos falando aqui, queridas irmãs e irmãos, à luz da palavra de Deus. E a terceira prática é a homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Olha em tela aí, olha como é que está em tela. Os cristãos que têm a Bíblia, sua única regra de fé, compreendem, entendem a homossexualidade como um comportamento adquirido, e não como um determinismo biológico. Não tem nada que comprove isso. Não há nenhum dado científico confiável que diga que a homossexualidade seja genética. Não existe isso, ok? Por mais que dizem. Aí de vermelho, os cristãos conservadores, isto é, aqueles que amam a palavra de Deus, que a defendem, que entendem que a Bíblia é a regra infalível de prática de fé, entendem que a reprovação da prática homossexual se dá por conta de esta ser contrária. Contrária a quê, gente? Contrária à ordem natural da criação, conforme registrado na Bíblia, e que não é fruto de preconceito. Nós não somos preconceituosos para com o homossexual. Nós somos contrários à prática da homossexualidade, que é um princípio contrário totalmente aos princípios da palavra de Deus. E aí, fechando o tópico 2, olha aí a sinopse, o relacionamento pré-conjugal, extraconjugal e homossexual é uma prática que distorce o propósito de Deus. O que eu trago de mais informes sobre esse ponto, sobre a homossexualidade? Eu quero fazer essa observação. Minhas irmãs, meus irmãos, ouçam-nos. É importante isso aqui, ok? Não está na revista. Observe. No ato da criação, Deus, é a Bíblia que diz, fez o homem e a mulher sexualmente diferentes.
Macho e fêmea os criou, conforme está dito em Gênesis 1, 27. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, o sexo faz parte do quê? Da constituição anatômica e fisiológica dos seres humanos. Homens e mulheres possuem detalhes, lógico, né? Órgãos sexuais distintos que os diferenciam e complementam-se sexualmente. Eu vou repetir, aqui é importante. Homens e mulheres possuem órgãos sexuais distintos, diferentes, que os diferenciam e os complementam sexualmente. Isso que é importante, que todos entendam isso. Continuando. A legitimidade cristã, olha só, de acordo com a palavra de Deus, a legitimidade cristã para a satisfação dos apetites sexuais entre um homem e uma mulher restringe-se a quê? Ao casamento monogâmico e heterossexual. Portanto, toda prática realizada fora destes moldes constitui-se em prática contrária a quê? Aos princípios da palavra de Deus. Fechando com observação sobre esse ponto. Observe, em Gênesis 1, 27 e 2, 18, os versículos mostram, não só lá, mas em toda a Bíblia mostram, que Deus criou, viu, minhas irmãs e meus irmãos, apenas dois gêneros bem distintos, homem e mulher. Aí vem a observação. Ainda que alguém exteriormente transmude-se, modifique-se, jamais perderá a essência do sexo com que nasceu. E aí, antes de nós passar para o tópico 3, o tópico 3, eu quero fazer uma observação que é importante a todos nós e que vai clarear essa lição. A lição é muito importante. Eu quero fazer essa observação sobre as principais distorções da sexualidade. Minhas irmãs e meus irmãos, não está na revista, aqui são informes a mais. Observe. Sexo e sexualidade possuem conceitos próprios e ambos são atos da criação divina. Eu vou repetir. Sexo e sexualidade, termos que tanto se explora hoje, não é? Tem conceitos próprios, ambos os conceitos estão na Bíblia Sagrada. Observe. A biologia define sexo como o quê? Como um conjunto de características orgânicas que diferenciam o macho da fêmea. É isso que a biologia diz. O sexo é definido, olha só, é biológico, isso que é biologia, pelos gametas. O que são gametas? São células sexuais que permitem a reprodução dos seres vivos. O sexo masculino, por exemplo, produz gametas conhecidos como espermatozoides. E o sexo feminino produz gametas chamados óvulos. Pronto, aqui é ponto, né? Ou é macho ou é fêmea. Não tem aqui gênero, terceiro gênero. Continuando. E o termo sexualidade, professor, pastor, o que é? O termo sexualidade, minhas irmãs, representa o quê? Representa o conjunto de comportamentos, ações e práticas dos seres humanos, homem e mulher, que estão relacionados com a busca da satisfação do apetite sexual, seja pela necessidade do prazer ou da procriação da espécie, conforme a palavra de Deus. Aqui só para clarear as ideias. Dito isso, passemos agora para o tópico 3, o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Ei, maravilha! Rapidinho, vimos aí a revolução sexual, vimos as principais distorções da sexualidade sadia, agora vamos ver o que a Bíblia diz, né? Tela, tá aí, ó. Primeiro, o sexo atende uma necessidade da criação. Isso está na Bíblia. De azul, uma das principais razões da prática sexual está associada à procriação. Isto é, Deus disse para o primeiro casal multiplicar e encher a terra. E só se multiplica e enche a terra, relação sexual, homem e mulher, mulher com homem. Porque aqui para nós, homem com homem, misericórdia, aberração, e mulher com mulher, pior ainda. Né? Só tem procriação, mulher e homem, homem e mulher. Isso aqui é ponto. Né? Não tem como discordar disso. A Bíblia diz e a ciência diz isso. Mas vamos continuar. Né? Isso está em Gênesis 28. De vermelho, escute, minhas irmãs, ó, sem a procriação, como eu já falei,
não haveria a perpetuação da espécie humana. Portanto, o sexo, conforme a palavra de Deus, atende o quê? Uma necessidade premente da criação. E o que é que eu trago mais de informes, de subsídios, para esse ponto do 1, que fala sobre o sexo atende uma necessidade da criação? Eu faço a seguinte observação. Olhe para cá, me ouça, isso é importante para você, minha irmã, meu irmão. Escute. O sexo, queridas e queridos, foi criado por Deus para ser desfrutado no contexto da vida matrimonial. Em Gênesis 2:24, Deus disse: deixará o homem, o pai e a sua mãe, e apegar-se-á, através do casamento, à sua mulher. E um detalhe, serão ambos uma só carne. Portanto, minhas irmãs, o sexo, viu, meus irmãos, foi criado por Deus com propósitos específicos. E um dos propósitos foi dar continuidade à humanidade, não é? E o prazer sexual no casamento. Olha só, o que nós estamos falando aqui, minhas irmãs, está conforme a nossa declaração de fé, que na página 203, 204, reafirma o que eu estou falando aqui, rapidinho. Ó, o que diz a declaração de fé? Está escrito aqui, ó, a diferenciação do sexo visa a complementaridade mútua na união conjugal. Ok? Todavia, nem o varão é sem a mulher, e nem a mulher sem o varão no Senhor. Essa complementaridade mútua é necessário a formação do casal. Aí diz a nossa oração de fé, tá aí, ó, é Bíblia, isso aqui é da Bíblia. Nós defendemos isso aqui, não estamos aqui debatendo contra ninguém, batendo contra as ideias, estamos defendendo a nossa posição teológica da Assembleia de Deus do Brasil. Reconhecemos preservar a família, olha só, quando, na ausência do pai e da mãe, os filhos permanecem sob os cuidados. Muito bem. Continuando. Rejeitamos, diz a Cruz de Fé, o comportamento pecaminoso da homossexualidade, por ser condenada por Deus na Escritura, bem como qualquer configuração social que se denomina família, cuja existência é fundamentada em prática, união ou qualquer conduta que atenta contra a monogamia ou a heterossexualidade, consoante o modelo estabelecido pelo Criador, ensinado por Jesus e pela palavra de Deus como um todo. Dito isso, passemos para o ponto 2. Ponto 2, o sexo, né, a segunda razão do sexo, de Deus ter criado o sexo como complementação e satisfação. Primeiro, procriação, perpetuação da espécie. Agora, a complementação e satisfação, que nós já até falamos. Vamos lá, olha. Além da procriação, o sexo deve atender à necessidade de complementação e satisfação. A Bíblia não condena. Aqui, é importante que diga isso, né? Porque outrora, épocas passadas, alguns irmãos muito radicais diziam que o sexo é do capeta, que nada, mas o sexo é bênção, é de Deus. Agora, no padrão bíblico, né? No casamento, tá bom, gente? Tá aí, ó. A Bíblia não condena a prática sexual quando ela, como já falamos, ela é experienciada, isto é, praticada, feita, né? Dentro dos limites que o Criador estipulou. E qual foi o limite, professor? Tá aí, meus irmãos, ó. Casamento, meu filho. Agora, aqui para nós, não queira casar só para fazer sexo, tá? Casamento é união, né? Que envolve outras coisas mais, tá? Tá bom? Como disse alguém, né? A pessoa tem que fazer sexo quando casa. E durante o casamento não pode deixar fazer sexo. Porém, não pode fazer do sexo a bandeira principal, porque tem outras formas, tem outras situações. De verde, aliás, de azul, tá aí, ó. A maneira que o Criador deixou para guardar, para segurar, para resguardar o casal contra as mais diferentes formas de impureza sexual, foi o sexo praticado dentro da esfera do casamento monogâmico e heterossexual. Eu diria o seguinte, irmão, que a maneira que o Criador deixou para que o homem ou a mulher fosse resguardado da impureza sexual é através do casamento. Como nós já lemos, vamos enfatizar, lá em Hebreus 13:4 diz, venerado, isto é, né? Isto é, seja coisa honrada, seja entre todos um matrimônio, leite sem mácula. Está bem claro aí, querido. E o que eu trago mais de informes sobre esse ponto 2, o sexo como complementação e satisfação? Eu trago o seguinte subsídio, para que você amplie os horizontes e entenda melhor a matéria. Observe, ao criar o homem e a mulher, Deus também criou, lógico, né? Eu já falamos que o sexo e a sexualidade foram criados por Deus. Deus criou a sexualidade. Deus disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra. Está em Gênesis 1:28. Portanto, minhas irmãs e meus irmãos, queridas e queridos, o relacionamento sexual foi e é
uma dádiva divina concedida ao primeiro casal, bem como às gerações futuras. Detalhe, Jesus confirmou que está em Gênesis 2:24, Jesus confirmou lá em Mateus 19:5, quando Jesus disse: deixará o homem, pai e mãe, e se unirá a quem? Tá claro, a sua mulher, meu querido. E serão dois uma só carne. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, o sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do matrimônio. Você que é casado, você é esposa, você é esposo, dentro de um ambiente cordial, alegre, jocoso, gostoso, amoroso, viva a sexualidade conforme os princípios de Deus. Fechando, o sexo criado por Deus. Vamos fechar o ponto 3, né? O ponto 3, o tópico 3. Nós já falamos do ponto 2. Vamos para o ponto 3. O pastoreio cristão e o quê? E a prática sexual. Tá bem claro aí. Tá aí, ó. Mesmo não aprovando, olha o detalhe, o comportamento sexual, por ser incompatível com os valores cristãos. Vou repetir, mesmo reprovando o comportamento, nós não reprovamos o ser humano, reprovamos o comportamento, que é incompatível com os valores cristãos. A igreja, os cristãos não devem, de forma alguma, deixar de enxergar a pessoa, né, o ser humano, não é, do homossexual, ok? A pessoa homossexual, como alguém, como pessoa que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Todos os seres humanos são imagens, foram criados, feitos à imagem e semelhança de Deus, o qual, conforme João 3,16, Deus o ama, de vermelho. A igreja, portanto, não deve rejeitar o homem, o ser humano, né, o homossexual, como também as demais pessoas que agem de forma contrária aos valores cristãos, né? Todavia, por acreditar que a homossexualidade deve ser vista como comportamento adquirido e que, como prática, se afasta daquilo que a Bíblia ensina, a igreja acredita que o Evangelho, olha o detalhe, minhas irmãs, meus irmãos, é poderoso para transformar todos, seja quem for, o que crê em Jesus como Salvador. E isso, óbvio, inclui os homossexuais. Assim, o tópico 3 segundo o padrão bíblico, o sexo atende à necessidade da procriação e da satisfação do casal. E ainda, para fechar esse ponto 3, eu faço a seguinte observação. Ainda aqui, ó. O sexo foi criado, olha só, minhas irmãs, meus irmãos, o sexo foi criado por Deus. Não esqueça que é de Deus. Eu, minha irmã, você é marido, você é esposa e marido, vocês dois têm que combinar entre si, numa boa, cada um se respeitando, né? Mas não é complicado, né? Complicado, não deva se abster, mas não há coisa, isso é de Deus, é Deus. Então, o sexo foi criado por Deus, tem 3 objetivos, não esqueça isso. Primeiro objetivo, a procriação da espécie humana. E só há procriação da espécie humana, homem e mulher, mulher e homem, meu querido. Não tem outro meio de procriar, não tem outro meio de gerar filhos, a não ser homem e mulher, através da relação sexual, não é, bíblica, não é, através do casamento. Ok? Então, procriação da espécie humana. O outro objetivo, a união conjugal. E, por último, a glória divina. E aí, professor, o que você tem a dizer sobre esse ponto 3, o pastoreio cristão e a prática homossexual que acabamos de ver aí em tela? Eu trago a seguinte observação. Por favor, me ouça. A Bíblia diz, olha só o detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, a Bíblia diz que Deus amou a todos, como nós sabemos, João 3,16. Nós também, óbvio, devemos amar, como Jesus amou, né? Agora, detalhe, minhas irmãs e meus irmãos, amar não significa concordar com tudo. Deus amou o mundo, mas Deus não concorda com os pecados do mundo. Está em Tiago 4,4. Antes os reprova. Deus ama o pecador, o ser humano, mas não aprova sua prática. Não aprova aquela conduta que é pecaminosa, que é contrária aos princípios de Deus, conforme Atos 10:34. Portanto, fechando esse ponto, a igreja deve estar preparada, queridos e queridas, para responder de forma eficiente ao desafio do avanço homossexual em seu meio, no meio da igreja.
Tem muitos adolescentes, muitos jovens que, infelizmente, por causa do ambiente, não é? Por causa de uma má formação bíblica, familiar, por fatores diversos, começam a querer, obviamente, né, enveredar nessa prática. E o que a igreja tem que fazer? A igreja tem que amar como Jesus amou. A igreja precisa, não é ser um lugar de refúgio, de aconselhamento, de orientação. Tem que preparar pessoas equilibradas, sensatas, pessoas que não tratem as outras de forma homofóbica, nem de forma diferenciada, mas tratem como seres carentes da misericórdia de Deus, porque todos são carentes da misericórdia de Deus. Dito isso, vamos passar para a conclusão da lição. Detalhe, meus irmãos, a lição de hoje, como eu disse, é uma maravilha. E aí vou repetir aqui, a lição, são 3 tópicos. Primeiro vimos a revolução sexual, né? Vimos como essa revolução surgiu, não foi de agora, ela surgiu lá no início já do iluminismo. Começou lá no século XVI, XVII, foi ampliando, foi se desenvolvendo, chegou ao século XX, vieram diversas correntes filosóficas, diversas escolas, e foi se ampliando. Detalhe, quando nos anos 60 foi o ápice, porque toda essa revolução sexual, o movimento de Paris, o movimento dos hippies dos Estados Unidos nos anos 60, nada mais foi a contracultura, foi embasado esses movimentos em cima das ideias filosóficas dos pensadores que eu mencionei no início. Vimos no segundo tópico as principais distorções da sexualidade sadia, né? A fornicação, o adultério, a homossexualidade. Vimos que isso é contrário aos princípios bíblicos. E no terceiro tópico vimos o que a Bíblia diz. E agora a conclusão, como está em tela, olha aí, coisa linda, está de vermelho. Nesta lição, aprendemos sobre 3 dos principais desvios do modelo de sexualidade bíblica. Primeiro, a fornicação, o adultério e a homossexualidade. Muitos crentes têm negligenciado o ensino bíblico e também se rendido à sutileza pecaminosa. Qualquer prática sexual, detalhe mesmo, fora do modelo bíblico, traz consequências morais, espirituais e outras mais. Eu quero agora fechar minha fala trazendo uma breve palavra de conclusão, dizendo o seguinte: olhe para mim, observe, minhas irmãs, meus irmãos. Nós queremos focar bem claro essa tela aqui, né? Dizer, ao ser criado, escute, ao ser criado, o ser humano foi dotado por Deus. Isso que é interessante. De instintos específicos, sem os quais sua sobrevivência seria impossível. Neste conjunto de instintos está inserido o impulso sexual, que caracteriza o instinto da preservação da espécie. Continuando, o sexo, né, como criado por Deus, era puro e sem pecado. Mas com a transgressão de Adão, como todos sabem, todas as faculdades do homem foram afetadas pelo pecado, inclusive o sexo. Romanos 5, verso 12. Gerando o quê? Gerando as muitas aberrações que existem, como todos conhecem. Conforme Eclesiastes 7, 2, 9, lá diz que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Fechando, no mundo odierno, ou no mundo pós-moderno, ou no mundo contemporâneo, ou no mundo atual, como queira, onde os meios de comunicação em massa e as mídias sociais aprovam, promovem, incentivam e exaltam o erotismo, sensualidade, a prostituição e o sexo fora do casamento de modo irresponsável e pecaminoso. Viu, meus irmãos, meus irmãos? Nós cristãos, servos do Senhor, viu, pastor, viu, pregador, ensinador? É necessário que o cristão, que o crente, tome posição firme e consciente, né? Devemos nos orientar dia após dia no ensino, na pregação, no aconselhamento, somente e exclusivamente pelos princípios morais e éticos para a sexualidade à luz da palavra de Deus. Digo mais, com base na Bíblia Sagrada, meus queridos, minhas irmãs, meus irmãos, ensinemos a nossas crianças, adolescentes e jovens que o sexo é permitido por Deus para o prazer de um homem e mulher, unidos pelo matrimônio, conforme a palavra de Deus. Agora eu quero dirigir-me agora a todos para os finalmente, agradecendo aos irmãos, às irmãs. Divulgue nosso trabalho, divulgue este programa, divulgue essa aula. Isso aqui é para a glória de Deus.
quero agora orar por todos e pedir a bênção para que o Senhor seja sobre tudo. Pai, nesse momento te agradecemos por essa aula maravilhosa e pedimos a tua bênção sobre todos que participam conosco desta aula. Pai, que a bênção do Senhor em todos os sentidos, sentimental, emocional, econômica, espiritual, seja sobre cada um dos nossos ouvintes. É em nome de Jesus que nós oramos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão consoladora do Espírito Santo, seja com todos hoje e sempre. Amém. 2022, o ano da renovação, e a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Até a próxima.